Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. E se quiser participar dos cursos do Estuda Mais, o link deles está aqui na descrição. É uma questão da PUC e ela fala o seguinte para a gente, que tem-se uma mistura heterogênea composta de água do mar e areia. Sabe-se que a água do mar ela é salgada e que contém principalmente o cloreto de sódio dissolvido. Nas alternativas abaixo, escolha uma que permita separar os três componentes desta mistura. Bom, primeira coisa, como a gente tem água do mar e areia, e na água do mar a gente sabe que a gente tem o cloreto de sódio, que é o sal principal dissolvido, então nós temos aqui um recipiente, e dentro deste recipiente nós temos areia, que vai ficar aqui no fundo, pois ela é mais densa, tá? A questão não falou isso, só que se você coloca areia junto com água, você vai perceber que a areia tende a ir para o fundo do recipiente. E dissolvido aqui na água, você não vai ficar percebendo a aparência do sal, ele vai estar totalmente dissolvido na água. Então, você tem água mais o sal. No caso, o sal aqui a gente está falando do NaCl, né? Principalmente o cloreto de sódio. O que a gente vai fazer? A primeira fase para fazer essa separação, a gente utilizaria uma filtração. A filtração, tipo você pegar um filtro de papel mesmo. A filtração é uma forma que você tem de colocar num filtro, num funil ali, você vai colocar um papel e o que vai acontecer? Vai jogar essa mistura por dentro desse funil. Quando você joga essa mistura por dentro desse funil, vai ficar preso aqui no papel a parte sólida, no caso, a areia. Então, você vai ter a separação da areia com o que vai passar aqui, ó. E o que vai sair desse filtro vai ser a mistura água mais sal. Então, você passou pelo filtro e aí você separou a areia da água mais o sal. O sal, como ele está dissolvido na água, ele não vai ficar preso no filtro, tá? A não ser que você tivesse sal como corpo de fundo. Mas mesmo assim, o sal que estivesse na solução, que estivesse dissolvido em água, ele não ficaria preso no papel de filtro, tá? Ele passaria. E aí, para separar a água do sal, a gente usa um outro processo, que é um processo que separa sólido de líquido. A gente chama isso de destilação simples. A destilação simples, ela é utilizada para fazer a separação de um sólido e de um líquido, mesmo que esse sólido esteja ali dissolvido neste líquido, tá? E a destilação, ela vai ocorrer por diferenças, deixa eu colocar assim, ó, ela vai acontecer por causa da diferença de ponto de ebulição, tá? É essa a forma com que ocorre a destilação. E na destilação, a gente vai conseguir separar a água do sal. Agora, como que isso acontece, né? Como que a gente separa a água do sal por meio desse processo aí chamado destilação? Você vai ter um balão no caso de vidro ali, junto com um conector. Aí esse conector ele vai levar a um condensador. O condensador ele serve justamente para fazer o que o nome dele já diz, né? Uma condensação. Mas a gente tem dois processos, duas mudanças de estados físicos que vão ocorrer aqui. Primeiro que esse balão ele fica em cima ali de um tripézinho, e aí você coloca um bico de Bunsen, um aquecedor aqui, e esse bico de Bunsen vai colocar uma temperatura elevada, tá? Que será homogeneizada, porque a gente tem aqui uma plaquinha que vai fazer essa homogeneização do fogo por todo o balão. E aí a gente vai ter, ó, a água vai entrar no estado de vapor. Ela vai entrar em ebulição por causa desse aquecimento. Não consegue sair aqui por cima, geralmente ela vai estar tampadinha aqui, tá? Vai estar tampada aqui.
geralmente tem um termômetro aqui para medir a temperatura, só para controlar mesmo a temperatura desse experimento. E aí vem aqui, ó, o vapor sobe, ele entra dentro do condensador e dentro do condensador ele vai se liquefazer. Ele perde temperatura, se liquefaz e cai dentro de um Erlenmeyer, tá? Que vai estar aqui do outro lado, que é uma outra vidraria, ok? E aí, aqui a gente vai recolher a água sem o sal. A água vai estar caindo aqui sem o sal. E o sal ele vai ficar aqui, separado da água, tá? Então, basicamente, esse processo ele consiste em duas partes. Na primeira parte, aqui onde existe esse aquecimento, a gente vai fazer uma ebulição. A ebulição é a passagem que a gente tem do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. E isso acontece aumentando ali a temperatura do recipiente, tá? E aí, nós temos o segundo processo que vai acontecer aqui, ó, só que esse segundo processo, ele vai acontecer dentro do condensador. Você coloca ali uma torneira, né? Numa torneira, você coloca a água dentro desse recipiente, dentro desse condensador. A água, ela fica em volta aqui, ó, desse vidrinho interno que a gente tem, onde a água está condensando. E ela sai numa mangueira ali em cima, só para ser descartada. Então, essa água que entra aqui dentro do condensador, pelas bordas dele, ela vai servir para baixar a temperatura das paredes aqui do condensador, fazendo com que o vapor que a gente tem aqui dentro do condensador, ele perca temperatura, ele perca energia. Perdendo essa energia, ele vai se liquefazer, as partículas vão se liquefazer. E aquela água, para não aquecer, a gente vai jogando ela fora, ela vai saindo, vai indo pelo ralo, né? E vai chegando água nova na temperatura ali ambiente, tá? Então, esse processo que aconteceu aqui, ele é chamado de condensação. O que vem a ser uma condensação? É a passagem que a gente tem do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, ao contrário aqui da ebulição, ó. Líquido para o gás, gás para o líquido. Os dois processos acontecendo simultaneamente, ebulição e condensação, a gente chama isso aqui de destilação, ok? Então, pessoal, basicamente é isso. É assim que ocorre a destilação, tá? E a separação que a gente tem da água e do sal. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. A alternativa correta seria filtração e destilação simples, na letra D. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. E se precisar de ajuda na resolução de algumas questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo. Eu vou te encontrar numa próxima aula, então desejo bons estudos e até a próxima.